O senhor quer que... Não, eu já tenho ali. Aqui, por favor. Tá, ok. Muito boa tarde a todas e a todos. As minhas saudações e um enorme prazer de finalmente vir aqui à Unicinos, de que já tinha ouvido falar muito e muito bem, e agora realmente surgiu esta oportunidade. E por isso também, evidentemente, que gostaria de cumprimentar de uma forma afetuosa o professor Wilson por fazer este tão simpático acolhimento, também cumprimentar a todos os colegas que aqui estão da graduação, do mestrado e do doutorado. Eu estou aqui de passagem a caminho de Gramado, onde vou fazer uma conferência no Congresso Nacional do Direito Previdenciário, mas não podia deixar de visitar a vossa excelente universidade, com a qual, aliás, a minha universidade nova também estabeleceu e tem tido relações de cooperação e espero que no futuro essas relações de cooperação se possam aprofundar, quer no âmbito da troca e intercâmbio de professores, quer também no intercâmbio de alunos. Já temos esses convénios com algumas universidades brasileiras, chegou a altura de ativar também essas boas relações aqui com a Unicinos. Também gostaria já agora de deixar aqui convosco este livro que eu publiquei em Portugal há uns anos e que tem que ver precisamente com o tema que vou aqui abordar, Direito Constitucional de Língua Portuguesa, Caminhos de um Constitucionalismo Singular. E é o resultado de muitas andanças da minha vida, porque nos últimos tempos, de facto, tenho dedicado muito tempo dos meus afazeres académicos a visitar os países de língua portuguesa. O Brasil, com certeza, mas também os países africanos de língua portuguesa, onde, aliás, já vivi, em Angola e em Moçambique, e tenho visitado regularmente, várias vezes ao ano, participando em conferências, em congressos, lecionando cursos, múltiplas atividades, também fazendo diplomas legislativos, quando me pedem. Portanto, tenho realmente um grande conhecimento desses países africanos de língua portuguesa e gosto muito também desse tipo de trabalho. E refiro esta minha experiência pessoal porque isso tem que ver diretamente com a proposta que o professor Wilson me fez de vos falar a respeito do direito constitucional internacional numa perspectiva dos países de língua portuguesa. Tenho aqui os meus contactos que ficam também à vossa disposição, mas a ideia era precisamente aqui abordar dois temas, ou dois blocos temáticos, desenvolvendo cada um deles. Por um lado, explicar um pouco como tem sido o desenvolvimento deste direito constitucional de língua portuguesa e em que termos é que isso tem sido feito nos vários países. Claro, aqui darei um enfoque especial aos países africanos, porque apesar de tudo a realidade brasileira é diferente do ponto de vista das relações com o direito constitucional português. E depois, mais à frente, na segunda parte da minha intervenção, talvez um apontamento mais teórico para sabermos se é possível construir um constitucionalismo de língua portuguesa. Essa é, digamos, a pergunta que eu tenho feito a mim próprio há muitos anos a esta parte, em relação à qual vou trabalhando numa lógica, evidentemente, que é aqui de direito comparado dentro dos países ou entre os países de língua portuguesa. E, portanto, este é o primeiro tópico e primeiro um enquadramento talvez conceptual, visto que isso interessa para nós nos situarmos exatamente no tema da minha intervenção. Aqui, evidentemente, partimos do pressuposto que hoje o direito constitucional é uma realidade universal, não é o direito constitucional de cada país, mas é o direito constitucional como portador de valores universais que caracterizam o nosso tempo histórico, a idade contemporânea, desde as revoluções liberais e, portanto, tudo o que significou o Estado contemporâneo e o fim de uma outra época histórica, o Ancien Régime, em grande medida protagonizado por monarquias absolutistas, sobretudo na Europa. Quando nós falamos em direito constitucional internacional, podemos falar de várias coisas e, portanto, por isso também esta primeira precisão conceptual.
Há uma concepção mais restrita que também se utiliza, que é estudar em várias constituições as normas que essas constituições têm a respeito das relações internacionais dos países. Ver em cada constituição o que é que elas dizem, por exemplo, sobre a recepção do direito internacional, a recepção dos tratados, ou como é que as constituições afirmam um programa de participação na comunidade internacional. Isso é uma concepção mais restrita do chamado direito constitucional internacional. Não vou falar muito sobre isso, embora também pudesse ser uma perspectiva interessante. Aliás, até muito recentemente terminei um projeto de investigação precisamente nesta área, em que, através de um questionário, se perguntou a um especialista de cada um dos países de língua portuguesa o que é que nesse país se dizia a respeito da recepção do direito internacional. Se o direito internacional é recebido na sua plenitude, qual o lugar hierárquico que esse direito internacional tem dentro de cada Constituição Nacional, saber se há conflitos entre as normas internacionais e as normas internas, saber se os tribunais têm ou não aplicado esses tratados e qual é o entendimento, quer jurisprudencial, quer doutrinário, em relação ao valor dessas normas internacionais. Portanto, isto é um sentido mais restrito de direito constitucional internacional. Mas aquilo que me interessa aqui, sobretudo, penso que isso é mais abrangente, é, sobretudo, quando falamos em direito constitucional internacional, situá-lo num esforço de comparação dos direitos constitucionais nacionais dos vários países de língua portuguesa. E, portanto, essa é a perspectiva. Claro que o princípio é uma comparação entre os vários direitos constitucionais nacionais, mas depois podemos ter uma síntese e até encontrar um direito constitucional comum aos países de língua portuguesa. Poderá ser, digamos, o resultado desse mesmo percurso. Isto também significa que há, na realidade, embora seja controverso, 4 vagas nesses direitos constitucionais dos países de língua portuguesa. Agora restringindo, evidentemente, aos países que falam português e que têm uma conexão histórica e cultural dentro da chamada lusofonia. Claro que aqui parte do pressuposto que o pontapé de saída foi a Constituição Portuguesa de 76. Depois fala-se na segunda vaga, precisamente da vossa Constituição, que este ano, aliás, comemora 30 anos, que é a Constituição Brasileira de 1988. Uma terceira vaga, precisamente, as Constituições dos países de língua portuguesa em África na Segunda República, não na Primeira República, porque isso surgiu noutro contexto e teve outro enquadramento político-ideológico. Uma quarta vaga, precisamente, que tem que ver com o caso específico de Timor-Leste, que tem uma história específica. E vaga, quer dizer, onda, digamos, época, etapa, digamos, fase nesse sentido. Claro que aqui a vaga pode ser uma vaga do mar ou uma vaga do surfista, mas não é bem nesse sentido, porque, aliás, nem sequer sei fazer surf. Mas vaga quer dizer momentos de afirmação, 4 momentos de afirmação de direitos constitucionais de língua portuguesa. Portanto, o primeiro da Constituição Portuguesa, que, num certo sentido, poderá ter influenciado outras Constituições, mas não só. Influenciou a brasileira, mas a brasileira não é apenas influenciada pelo direito português, mas também por outros direitos, outras Constituições europeias, a alemã, também a espanhola, a italiana, e já tinha sido muito influenciado na Revolução Republicana pelo constitucionalismo norte-americano, como sabemos, quer em relação ao federalismo, quer em relação ao próprio sistema de governo presidencial. Mas, portanto, são, no fundo, momentos de afirmação destes tais direitos constitucionais que se integram ou que poderão integrar-se numa linhagem da lusofonia jurídico-constitucional. A ideia é um pouco essa. Depois Macau, também aqui eu faço uma referência, mas Macau, como sabem, não é um Estado, é uma região administrativa especial que está integrada na República Popular da China, mas foi durante muito tempo um território português, até 19 de dezembro de 1999, e a partir dessa data Macau passou a integrar o território da República Popular da China. Mas eu gostava de me concentrar mais
porque isso também julgo que tem interesse para o vosso trabalho, nos países africanos de língua portuguesa. Julgo que não há aqui nenhum colega dos países africanos de língua portuguesa, não tem problema, mas, e até ainda bem, porque assim não pode desmentir algum erro que eu eventualmente possa cometer, portanto ficarei sem referee em relação àquilo que eu for dizer em relação aos países africanos de língua portuguesa. Mas, de facto, esses países são 5 países. São 5 países que têm muitas coisas comuns com Portugal e também com o Brasil, uma língua comum, uma história esta mais próxima de Portugal, sobretudo porque só recentemente se tornaram países independentes, valores comuns, uma religião dominante comum, podemos assim dizer hoje, talvez hoje não com tanta certeza quanto há uns anos atrás, mas também tem um passado pesado, um passado complexo, um passado de uma guerra colonial que duraria até à Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974. Portanto, este é o enquadramento da procura e do estudo primeiro individualizado dos direitos constitucionais dos países de língua portuguesa, através dos 5 países, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Já agora, em relação a estes países, eles não nasceram hoje, nem nasceram há 20 anos, nasceram há muito tempo. Aliás, eles existem mesmo antes da chegada dos portugueses, no contexto dos descobrimentos portugueses, tal como o Brasil também viveu uma parte da sua história. O Brasil já existia, mas com a presença portuguesa o Brasil passou a ter outras características. Mas isso também sucedeu com os países africanos de língua portuguesa. Claro que Portugal durante muito tempo ocupou outras partes da África, mas aquilo que restou até 1964 foram estes 5 países africanos de língua portuguesa. E, portanto, as descobertas africanas foram feitas a partir, sobretudo, a zona mais sul, em fins do século XV, mas, como imaginam, de cima para baixo, portanto, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola e Moçambique foram os últimos países a ser descobertos ou a ser ocupados pela realidade portuguesa e pelo Estado português, e podemos encontrar nestes vários países, nestes 5 países africanos de língua portuguesa, 3 fases, digamos assim, simplificando, 3 fases. Uma primeira fase de tempo colonial, desde a descoberta até à fase das suas independências, com muitas vicissitudes. Portanto, eu aqui estou a incluir 4 séculos como se fossem iguais, mas eles são muito diferentes. E, sobretudo, são diferentes num momento histórico muito importante, que foi, em fins do século XIX, a Conferência de Berlim. Foi uma conferência realizada pelas potências europeias, no tempo da Alemanha de Bismarck, e em que os países, as grandes potências colonizadoras, Portugal era uma delas, a Alemanha também era uma delas, embora depois na Primeira Guerra Mundial tivesse perdido as suas colónias, porque perdeu a Primeira Guerra Mundial, mas os países entenderam-se em relação a uma repartição dos territórios africanos e em relação à justificação para a presença europeia em África e, sobretudo, num contexto económico muito importante, que era a procura de novas matérias-primas. Estávamos no auge da industrialização, portanto, já estávamos no fim ou nos fins do século XIX e, portanto, houve uma rápida corrida à África e às colónias africanas com vista a uma maior exploração, uma exploração mais intensiva das matérias-primas que também se iam descobrindo em vários territórios africanos. No caso de Portugal, ainda houve outra coisa mais complicada, porque Portugal pretendia unir Angola com Moçambique, mas a verdade é que foi impedido de o fazer por um ultimato inglês, porque a união entre Angola e Moçambique punha em causa uma linha que o Reino Unido queria pretender estabelecer entre a cidade do Cabo e a cidade do Cairo e, portanto, prevalecendo a sua vontade política internacional, portanto, Portugal não conseguiu, como pretendia fazer, o chamado mapa cor-de-rosa, que era a junção entre Angola e Moçambique num único território, portanto, indo do Atlântico ao Índico. Mas o Reino Unido fez-nos um ultimato, Portugal cedeu, em grande parte isso foi uma das causas do fim da monarquia portuguesa, porque realmente saímos mal desse processo, e
Portanto, mas foi o momento da Conferência de Berlim foi muito importante porque não só redesenhou boa parte das colónias da África, como veio estabelecer um critério muito importante, o critério segundo o qual as colónias africanas só poderiam manter-se no domínio das potências colonizadoras se houvesse a posse efetiva desses territórios. Ora, o que é que isso determinou? Com exceção de alguns casos de títulos históricos. Determinou que as potências europeias lançassem programas de exploração intensiva e de ocupação intensiva de todos os territórios coloniais africanos. E foi isso que aconteceu muito com Portugal, que passou a ocupar, porque na maior parte dos casos os países só dominavam os territórios junto ao mar, e portanto, quer em Angola, quer em Moçambique, houve programas e expedições, verdadeiras expedições, para ocupar no interior as várias colónias, neste caso as duas que eram mais importantes e mais profundas do ponto de vista do Interland, era evidentemente Angola e Moçambique, as outras colónias eram territórios muito pequenos. Depois há uma segunda fase. Bem, o século XX tem várias fases. Há o colonialismo, nesse sentido perverso da palavra, não existia no século XIX. Ele só aparece no século XX, nessa altura que aparecem as doutrinas anticolonialistas, mais no século XX, porque no século XIX havia uma ideia um pouco ingênua de que colonizar era bom porque era alfabetizar e ensinar os bons valores às populações que se consideravam que estavam mais atrasadas do ponto de vista do desenvolvimento cultural e do desenvolvimento humano, mas digamos a crítica a este tipo de colonialismo, que também depois teve várias teorias e várias explicações, só aparece realmente a partir do século XX. Aliás, a nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1911, ainda tem o conceito de colónias, assume o colonialismo como uma coisa boa, que é colonizar significa melhorar a vida dos povos colonizados. Portanto, vejam bem, estávamos em 1911. Portanto, como as coisas mudaram realmente em poucas décadas. Depois, a segunda fase, digamos assim, ou a primeira fase da vida independente dos países foi a proclamação das suas independências, a seguir à Revolução Portuguesa de 25 de abril de 1974. E estes países, depois vou explicar já os pormenores, ascenderam ou acederam às suas independências políticas, deixaram de ser colónias portuguesas e dá-se um período, uma segunda fase, em que todos estes países ficaram sob a órbita da União Soviética. Por razões várias, essencialmente por uma razão óbvia, é que se Portugal era um aliado dos Estados Unidos e dos países ocidentais, não estávamos à espera que fossem os países ocidentais a apoiar os movimentos anticolonialistas para combater na guerra ultramarina e na guerra colonial contra Portugal. E, portanto, evidentemente que estes povos, que podiam preferir uma ideologia marxista-leninista, mas encontraram no bloco da União Soviética a maneira mais fácil e também que interessava a União Soviética de combater precisamente o primeiro mundo através da luta de libertação destes países. Portanto, nesta primeira fase, embora com nuances e com tons diferentes, sobretudo na primeira fase não era tão visível, mas estes países acabaram por abraçar os ideais e os dogmas do constitucionalismo soviético numa primeira fase das suas vidas, portanto, da chamada Primeira República, de 75 até ao fim do Bloco Soviético, o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim em 1989. Depois desse período há uma terceira fase, que é a fase que nós estamos a ver agora, que se pode dizer de Segunda República, com uma única Constituição, ou em alguns casos já com uma segunda Constituição, em que se passou uma fase de democratização, já abandonando os pressupostos soviéticos, do comunismo soviético, que foram abandonados quando em todo o mundo, evidentemente, depois da queda da União Soviética, o comunismo também foi desaparecendo progressivamente de muitas estruturas políticas. Eu gostava agora de vos referir cada um destes países, de uma forma sintética, espero não ser muito maçador, mas julgo que tem algum interesse. Primeiro, vou fazer isto por ordem alfabética para evitar melindres político-geográficos ou étnicos. Ora bem, Angola é o maior deles todos, é 18 vezes maior que Portugal, só para terem ideia, 18 vezes maior que Portugal. E Angola, aliás, foi o primeiro país em que começou a guerra colonial. Foi o primeiro país em 1961 a começar uma guerra colonial.
e com 3 movimentos de libertação. O MPLA, ligado sobretudo à esfera soviética, a UNITA na altura ligada ao comunismo chinês e depois a FNLA ligada aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, embora fossem aliados de Portugal, subrepticiamente também não achavam bem, evidentemente, isso eu compreendo, a presença colonial portuguesa, pelo menos tão tardia, porque reparem, nós em 74 éramos o único país da Europa que tinha colónias em África. Bem, também no caso da Espanha, também com o Saara Ocidental, mas até 1964, e Salazar, que foi o primeiro-ministro de Portugal durante muitos anos, dizia sempre que Portugal era do Rio Minho a Timor. Portanto, todos esses países faziam parte de Portugal. Portanto, havia uma nação portuguesa que era a junção de todos estes povos e de todas estas línguas, o que era uma coisa, na verdade, impossível, porque não há uma nação com esta diversidade linguística, esta diversidade étnica e esta diversidade de múltiplos outros fatores. Portanto, no caso de Angola, houve uma luta de libertação, que ninguém venceu. Houve um grande esforço português para manter a presença, mas não foi fácil. Não houve vencedores nem vencidos, podemos dizer assim. Havia zonas de influência dos grupos de libertação, havia zonas de influência do Estado português, mas na verdade finalmente lá se fez a independência, e a independência foi proclamada em 11 de novembro de 1975, que é o dia da independência de Angola. Fez-se na altura uma primeira Constituição, uma lei constitucional, e entretanto, infelizmente, passado algum tempo, ou mesmo logo no tempo dessa independência, Angola deixou de ter uma guerra colonial, passou a ter uma guerra civil. Agora já não com Portugal, porque senão seria uma guerra pós-colonial, mas entre 2 grandes grupos, o MPLA, que é o partido que está no poder e que ficou no poder em 1975, passou a ser contestado por uma outra formação de movimento de libertação, a UNITA, liderada durante muitos anos por um carismático líder chamado Jonas Savimbi, e que chegou até a proclamar há alguns meses a República Democrática de Angola, na zona sul de Angola, no Uambo, numa cidade chamada Uambo, mas que não teve sucesso. Mas a verdade é que durante muitos anos, até 1991, Angola viveu um período de guerra civil, em que o MPLA mantinha o poder nas capitais provinciais, mas havia largas zonas do território em que estavam submetidas a uma influência da UNITA, que também tinha apoios externos, a certa altura, dos Estados Unidos, contra, precisamente, o governo do MPLA, que era apoiado pela União Soviética. E assim foi durante muitos anos. Mas, finalmente, essa guerra civil terminou, com um acordo muito importante negociado em Portugal e assinado em 31 de maio de 1991, chamado Acordo de Bicesse. Bicesse é uma pequena localidade nos arredores de Lisboa, perto do Estoril. Tem lá uma escola de hotelaria e as delegações reuniram-se lá muitas vezes. Ficou conhecido como o Acordo de Bicesse, que foi muito importante, que seria assinado por Jonas Savimbi e Eduardo Santos em Lisboa, com a presença dos secretários de Estado e do Ministro dos Estrangeiros, respectivamente dos Estados Unidos e da Rússia, já na altura só Rússia. E isto permitiu realmente o fim da Guerra Civil, a aprovação de uma Constituição provisória em 1991, que duraria até 92, e em 92 uma aprovação de uma lei constitucional, a terceira, que vigorou até 2010, e aqui abrindo o Estado angolano precisamente a uma realidade pluripartidária, portanto abandonando os postulados do socialismo ou do constitucionalismo socialista e, portanto, instalando um Estado de Direito democrático com uma série de medidas próprias de uma economia de mercado, abertura às transações internacionais, a pluripartidarismo, aparecimento de muitos partidos. Antes só havia um único partido, oficialmente reconhecido, que era o partido do MPLA, e, portanto, uma boa construção, uma construção democrática. O problema é que Angola, passado uns meses, ou logo a seguir às eleições que ocorreram em setembro de 1992, a UNITA não reconheceu os resultados e voltou à Guerra Civil. Guerra Civil que só terminaria em 2004 com a morte do líder da UNITA, Jonas Savimbi. Portanto, Angola teve uma segunda Guerra Civil,
talvez não tão dura como a primeira, embora com um importante esforço de guerra, portanto, viveu-se outro período longo de conflito interno que só terminou nessa altura. Depois, mais tarde, fez-se já em clima de paz e com eleições que puderam ser feitas, porque desde 92 até 2008 nunca mais houve eleições, porque não havia condições, evidentemente, de paz interna para fazer eleições. Nessa altura fez-se um ato eleitoral e nessa sequência, aliás, eu participei desse processo, fez-se a Constituição que está em vigor hoje, que é a Constituição de 2010, a Constituição angolana de 2010. Portanto, isto é um pouco a história de Angola. Agora, Cabo Verde. Cabo Verde é um conjunto de 10 ilhas, é um arquipélago, acima na zona do Trópico de Câncer. Cabo Verde também teve uma independência até um pouco anterior à independência de Angola, em 5 de julho de 1975, mas na altura não aprovou uma Constituição. Fez-se uma lei provisória chamada Lei da Organização Política do Estado, digamos uma mini-Constituição. A segunda Constituição só viria em 1980. E Cabo Verde tinha uma característica curiosa porque tinha uma grande ligação com a Guiné-Bissau. São dois países próximos. A Guiné-Bissau é um país que está no continente africano. Cabo Verde é um país insular, 10 ilhas, 9 habitadas, mas tinha uma grande ligação porque muitos que lutaram na Guiné-Bissau também eram cabo-verdianos. E, portanto, houve depois uma Constituição de 1980 que também se aplicaria supostamente à Guiné-Bissau, mas não se aplicaria porque do lado da Guiné-Bissau, já vou referir isso, houve um contragolpe que provocou a separação política do partido único que existia nos dois países, o chamado PAIGC. Portanto, em 1980 dá-se essa separação, mas claro que Cabo Verde, desde 75, e depois isso confirmar-se-ia em 1980, adotou também as regras do constitucionalismo de inspiração soviética, e isso só acabou também com o fim do comunismo soviético, em 1989-90, e em que se fez uma abertura democrática e que dela resultou a atual Constituição, que é a terceira da história do país, de 25 de setembro de 1992. Essa Constituição já teve várias revisões importantes, mas pelo menos destes vários países africanos de língua portuguesa é a Constituição que foi a única na fase da transição para a Segunda República que foi aprovada por um Parlamento pluripartidário, enquanto nos outros casos os partidos únicos que estavam no poder anteciparam a abertura pluridemocrática, aprovando logo antes uma Constituição de Estado de Direito Democrático. No caso de cabo-verdiano, fez as coisas bem feitas. Primeiro, elegeu-se um Parlamento pluripartidário para que fosse esse Parlamento realmente a aprovar uma Constituição já num contexto pluripartidário. Outro país que eu também queria referir, que está muito ligado a Cabo Verde, é precisamente a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país com uma história muito interessante do ponto de vista da luta de libertação anticolonialista. Aliás, teve um líder carismático, Amílcar Cabral, aliás, que se formaria em Portugal em agronomia, que tinha sido um excelente aluno e que foi assassinado pela PIDE. Enfim, há várias teorias sobre isso, essa é uma das teorias. Em janeiro de 1973, mas precisamente nesse ano, 1973, numa parte da Guiné-Bissau, uma parte interior, chamada Medina do Bué, ainda durante a ocupação portuguesa, porque o 25 de Abril só ocorreria em 74, não em 73, a Guiné-Bissau foi o único país que proclamou a independência unilateral ainda durante o domínio português. E fê-lo numa parte recôndita do território, com uma Constituição escrita, pequena, mas uma Constituição existente. Claro que quando depois se deu o 25 de Abril de 74, Portugal não reconheceu ou não declarou a independência da Guiné-Bissau porque limitou-se a reconhecer aquilo que já existia antes, que foi
reportasse ao momento em que a própria Guiné-Bissau se declarou independente. E, portanto, a Guiné-Bissau, para todos os efeitos, considera-se independente desde 24 de setembro de 1973 e não só depois, em 75, como os outros países africanos de língua portuguesa. Nesse período, portanto, vigorou esta tal Constituição de Medina do Bué, mas em 14 de novembro de 1980 houve a tal ruptura com Cabo Verde. Havia um partido único, ou partido comum, único e também comum a Cabo Verde e a Guiné-Bissau, o PAIGC, Partido Africano para a Independência, GC, Guiné-Bissau e Cabo Verde, G de Guiné-Bissau e C de Cabo Verde, mas em 1980 a parte mais guineense, digamos assim, da classe política separa-se de Cabo Verde, porque achavam, o argumento era de que os guineenses estavam a ser dominados pelos cabo-verdianos e, portanto, há uma separação dos dois partidos e fica o PAIGC, que não muda de sigla, mas fica só para a Guiné-Bissau, e em Cabo Verde cria-se um outro partido, o PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Portanto, há uma separação dos dois partidos. A Guiné-Bissau entra num período conturbado. Um grande líder que dominaria toda a vida política da Guiné-Bissau durante muitos anos foi o general João Bernardo Vieira, mais conhecido por Nino Vieira, e que de facto protagonizou esse tal movimento de separação, supostamente pela influência, ou na realidade, não sei, não quero fazer juízos sobre isso, da influência dos cabo-verdianos sobre os guineenses. Havia muitas famílias comuns, mas chegou a altura de fazer essa separação. Até se fez uma Constituição de 1980 que nunca chegaria a vigorar. E portanto, a Constituição que se aprovou só 4 anos mais tarde tem a terceira Constituição, em 1984, precisamente, que era a Constituição que ainda formalmente está em vigor na Guiné-Bissau. Mas essa Constituição, como já teve tantas revisões, sobretudo a partir de 1993, essa Constituição já não se pode considerar que seja a Constituição material de 84, mas é uma Constituição, algures, aprovada em 1993, ou 95, ou 96, porque foram parcialmente várias as revisões constitucionais que vieram a mudar aspectos essenciais da Constituição de 84. Sobretudo a questão do sistema pluripartidário, que era muito importante, e a possibilidade de haver sufrágio direto e universal para eleger os órgãos e não haver um partido único, que era o único partido, ou era a única estrutura que tinha acesso ao próprio poder político. Outro país também muito interessante, onde eu já vivi, como vos disse, Moçambique. Moçambique é mais ou menos metade de Angola, 10 vezes maior que Portugal, mas é um país muito comprido, estreito, mas muito comprido, tem 2.500 km de costa, desde a Tanzânia até a fronteira com a África do Sul, do lado do Índico, não do lado do Atlântico, e ao contrário de Angola, no caso de Moçambique, que também começaria uma guerra colonial um pouco mais tarde, em 1964, aliás, com um líder histórico, Eduardo Mondlane, que também seria assassinado pela PIDE, e era um alto funcionário das Nações Unidas, e depois sucedeu-lhe também um líder carismático, Samora Machel, que foi o primeiro presidente até 1986, aliás, que amanhã se comemora o aniversário, 19 de outubro de 86, foi quando faleceu num acidente de viação, supostamente um atentado. Mas, ao contrário de Angola, Moçambique não tinha vários movimentos de libertação, tinha um só movimento de libertação, a Frelimo. E, portanto, era mais fácil fazer um processo de transição com um único interlocutor, enquanto no caso de Angola havia 3 interlocutores, havia 3 movimentos de libertação. Portugal chegou a fazer um acordo com os 3 movimentos, no caso de Angola, chamado Acordo de Alvor, em janeiro de 1975, mas depois as coisas não correram bem quando se passou ao momento em que o poder seria atribuído a um desses partidos, a um desses movimentos. No caso de Moçambique, as coisas foram mais fáceis. Houve também um acordo de transição, chamado Acordo de Lusaka, assinado em 7 de setembro de 74. Houve um governo de transição misto com portugueses e com moçambicanos, mas a partir de 25 de junho seria proclamada a independência de Moçambique. Portanto, nos mesmos termos também de Angola, uma Constituição aprovada por um partido marxista-leninista, ainda que não na altura formalmente assumido como tal, a Frelimo,
e aprovado pelo seu Comitê Central e que entrou em vigor no dia 25 de junho de 1935 e que duraria a Constituição até 1990. Também, paralelamente àquilo que sucedeu em Angola, embora com menos violência, houve também uma guerra civil interna logo depois da proclamada independência. Porque um movimento dito democrático, a RENAM, também pretendia combater o regime estabelecido, porque era um regime comunista de partido único e queria um regime democrático. Como em Angola, durante muito tempo, foi aquilo que a UNITA quis fazer em relação ao MPLA e ao governo do partido único do MPLA. E em Moçambique foi a mesma coisa, embora com menos êxito e com menos recursos, do ponto de vista da capacidade de intervenção da RENAM. E de facto isso também tinha que ter um fim. E de facto o fim foi propiciado precisamente, aliás, na mesma altura em que também houve a primeira paz, ou o fim da Primeira Guerra Civil de Angola, que foi o Acordo Geral de Paz de 1992, por acaso neste caso não intermediado por Portugal, mas intermediado pela comunidade de Santo Egídio em Roma, com uma intervenção muito importante da Igreja Católica, e foi celebrado o Acordo de Paz em 4 de outubro de 92, entre o governo da Frelimo e a RENAM, que pôs fim, aliás, de uma forma definitiva, até hoje, porque enquanto que em Angola houve regresso a uma guerra civil, a uma segunda guerra civil, em Moçambique isso nunca aconteceu até hoje. Tem havido nos últimos anos alguma instabilidade, mas muito longe disso significar um regresso a uma segunda guerra civil. E, portanto, nesse contexto, também antecipando precisamente o Acordo Geral de Paz, que estava a ser já ultimado, aparece uma segunda Constituição, já uma Constituição de Estado de Direito Democrático, pluripartidária, que é a Constituição de 1990. Mas Moçambique, em 2004, aprova uma segunda Constituição, que é aquela que está em vigor, que, diferentemente da primeira, tem uma importância acrescida, embora não tivesse mudado propriamente grandes institutos constitucionais, mas foi uma Constituição que, diferentemente da primeira, aprovada em novembro de 90, quando ainda havia apenas uma única Assembleia monopartidária, portanto, do único partido que elegia deputados, que era a Frelimo, esta Constituição de 2004 já foi aprovada por um Parlamento pluripartidário, porque as eleições passaram a ser pluripartidárias desde 1994. Aliás, na altura vivia em Moçambique e assistia até a esse processo. E, portanto, verdadeiramente a Constituição de 2004 tem uma grande vantagem em relação à Constituição de 1990, embora não são parecidas porque são Constituições democráticas, mas a de 2004 foi aprovada por 3 partidos, enquanto que a de 90 foi aprovada por um único partido, que era ainda o partido único que estava no poder antes de ter havido as primeiras eleições multipartidárias. E assim tem-se mantido hoje. Houve agora em julho uma importante revisão constitucional, nesta Constituição de 2004, aprofundando mecanismos de descentralização administrativa. O último país, já agora nesta pequena viagem, é São Tomé e Príncipe, que é um país curioso porque é o país que está mais próximo do centro do mundo. Claro que aqui é preciso saber o que é o centro do mundo, não é Nova Iorque, certamente. Não é no conceito nova-iorquino ou americano de centro do mundo. Centro do mundo, de acordo com um conceito geográfico, ou seja, o cruzamento entre o quê? Entre o Equador e o meridiano de Greenwich. Não é verdade? Portanto, 0 de latitude e 0 de longitude. Portanto, São Tomé e Príncipe não está nesse ponto 00, mas é o país do mundo que está mais próximo do encontro do meridiano de Greenwich com o Equador. É curioso, este dado é importante. Um país pequeno, 140 mil habitantes, teve agora eleições há uma semana e tal, conturbadas, aliás, mas neste país nunca, aliás, como em Cabo Verde, é um país com 2 ilhas, nunca houve uma guerra de libertação, não tinham essa expressão. Na altura aprovaram uma Constituição em novembro, mas a proclamação da independência foi em 12 de julho, e tem uma segunda Constituição de 1990, que está em vigor, foi alterada com alguma profundidade em 2003, mas é também uma Constituição que tem uma particularidade curiosa das 5 Constituições ou das várias Constituições dos países de língua portuguesa. É a única que foi referendada. As outras nunca foram referendadas, foram sempre aprovadas ou por parlamentos de partido único ou por parlamentos pluripartidários, mas nunca foram objeto de qualquer referendo popular. Eu agora entraria na segunda parte da nossa conversa para depois podermos também ter aqui um período de diálogo. E agora a questão que se coloca é esta, e essa é que é a hipótese aqui de trabalho. Há ou não um constitucionalismo de matriz lusófona? Assim como há um constitucionalismo britânico,
ou um constitucionalismo americano, ou um constitucionalismo francês, o que é mais duvidoso, porque foram tantas as experiências. Em França houve 16 constituições em 2 séculos, imaginem como é que vamos descobrir que haja um constitucionalismo francês. É 16 constitucionalismos franceses conforme as 16 constituições que vigoraram na França. Mas penso que isto tem a sua importância. Claro que aqui constitucionalismo não é no sentido de saber se nestes países há Estados constitucionais, Estados que respeitam os valores do Estado de Direito. Não é nesse sentido. Todos eles são, hoje, mais ou menos, são países democráticos, com mais ou menos perfeição, são países democráticos. A questão não é essa. Não é saber se eles são constitucionais ou não constitucionais, é saber se as opções internas da organização política obedecem ou não uma matriz que seja comum em todos eles, claro que em grande medida influenciada por Portugal, ou até pelo Brasil, ou se há caminhos divergentes na organização desses vários países, porque sendo países que os únicos 5 que em África falam português, embora agora haja outro que também tem uma língua oficial de Portugal, que é a Guiné Equatorial, mas não é falada pelas pessoas, porque era uma antiga colónia espanhola e fala espanhol. Mas, portanto, saber se há ou não essas diferenças ou semelhanças e, portanto, aqui a construção dessa matriz lusófona não é uma construção unitarista de soluções iguais em todos os países, mas é saber se há opções comuns ou opções próximas destes vários países. Portanto, esta é que é a questão. Eu acho que há em grande medida, mas evidentemente também há diferenças. E vamos ver então agora quer as semelhanças, quer as diferenças. Em relação às semelhanças, o que é que se pode ver aqui? Realmente semelhanças importantes que são significativas do ponto de vista da construção desse tal constitucionalismo. Em relação à organização do Estado, são todos eles Estados de Direito. Podemos, em alguns casos, achar que a expressão pode ser forçada, não me parece, mas admito que haja opiniões divergentes a esse respeito. São países democráticos em que há eleições periódicas, a verdade é essa, embora a democracia não seja muito forte do ponto de vista da construção da opinião pública. Todos os países são republicanos e são todos países laicos. Portanto, têm todos princípios de separação entre o Estado e as igrejas e são países em que há uma afirmação de um princípio republicano e de um princípio democrático. Depois também outra constante nestas várias constituições, ou nestas 5 constituições que vigoram, um país não pode ter 2 constituições ao mesmo tempo, são 5 países, são 5 constituições, é em matéria de direitos fundamentais, em que temos traços comuns, não há pena de morte, não há prisão perpétua, há sempre referências à Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que este ano comemoramos o 70º aniversário, e também à Declaração Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e, portanto, aliás, um catálogo de direitos bastante completo, quer em matéria de direitos civis e políticos, quer em matéria de direitos económicos, sociais e culturais. Embora, como imaginam, em países em vias de desenvolvimento, a efetividade dos direitos sociais não se pode ser comparável à efetividade que esses direitos têm em países já desenvolvidos. Portanto, isto do ponto de vista dos direitos fundamentais. No que respeita à organização económica, hoje todas as constituições têm uma parte dedicada à organização da economia. Há uma economia social de mercado, portanto, há o reconhecimento, apesar de tudo, da existência de propriedade pública na terra, em algumas situações, o caso de Angola e Moçambique, mas há uma economia de mercado que vai funcionando cada vez mais livre, com uma economia de tipo capitalista, embora com algumas restrições perante os investimentos estrangeiros, para proteger com algum nacionalismo a realidade nacional. Mas, de toda a maneira, isto é muito diferente daquilo que existia no tempo da Primeira República, em que havia a planificação da economia, em que havia a coletivização dos meios de produção, como era a boa doutrina do constitucionalismo soviético, e em que não havia, evidentemente, investimento estrangeiro capitalista. Portanto, nesse aspecto, estes países abriram-se, de um modo geral, à própria organização económica capitalista, embora temperada com intervenções do Estado na economia, quer como regulador, quer como sujeito económico em várias circunstâncias. Agora, as diferenças também me parece que são existentes, e elas existem, não as quero negar, nem quero forçar que haja aqui necessariamente um constitucionalismo perfeito ou total de matriz lusófona ou da matriz dos países que formam a nossa comunidade dos países de língua portuguesa. Onde é que se notam mais as diferenças? Isso é interessante porque essas diferenças têm vindo a aumentar.
é, por exemplo, no sistema do governo. Aliás, isso é visível em Angola, que fez mais recentemente a Constituição de 2010 e em que, por opção própria, abandonou o sistema semipresidencial e adotou, aliás, em grande medida influenciada pelo Brasil, adotou o sistema presidencialista, ou presidencial, melhor dizendo. Presidencialismo é uma coisa um pouco diferente. Presidencial. E em que há um único voto e em que se votam três coisas. Vota-se há um boletim de voto em que se vota para os deputados nacionais, de um círculo nacional, vota-se deputados do círculo regional onde está, porque Angola tem 18 províncias, e também o cabeça de lista. Da lista mais votada, entra para ser cabeça de lista como deputado, mas sai Presidente da República. E, portanto, num único voto, vota-se três coisas. O Presidente da República e também o Vice-Presidente, aliás, são 4, e o Vice-Presidente. Vota-se o conjunto dos deputados nacionais, do Círculo Nacional, e o conjunto dos deputados daquele círculo onde o eleitor está, que é a sua província. Portanto, são, no fundo, é um 4 em 1. São 4 eleições num único boletim de voto. É um sistema presidencial em que o Presidente não pode dissolver o Parlamento não pode dissolver, não pode emitir o Presidente, a não ser casos excepcionais. Se o Presidente dissolver o Parlamento, também o Presidente tem que se demitir e tem que haver novas eleições conjuntas para os dois órgãos. Depois, em matéria também de tribunais, há uma estrutura mais ou menos comum, com 2 ou 3 níveis, depende dos países e depende também dos países. Tem havido recentemente a criação de tribunais constitucionais, em grande parte inspirado pelo modelo português. Nós em Portugal temos um tribunal constitucional autónomo do Supremo Tribunal de Justiça, mas em Angola sempre houve, em Moçambique sempre houve, mas tem outro nome que se chama Conselho Constitucional, mas na prática é um Tribunal Constitucional, embora uma designação de matriz francesa, porque na França a fiscalização da Constituição é feita através de um órgão que não é bem um tribunal, mas se aparenta a isso, que é o Conselho Constitucional, em alguns outros países têm vindo a ser criados, em 2 países foram criados agora tribunais constitucionais. Foi o caso de São Tomé e Príncipe e o caso de Cabo Verde. Foram criados tribunais constitucionais autónomos. E depois também uma outra diferença, que tem dependido muito de vicissitudes políticas, tem a ver com a chamada organização vertical dos poderes. De longe o país que está mais descentralizado é Cabo Verde, também não é um país muito grande. São Tomé também tem havido, aliás, nas últimas 2 semanas houve eleições legislativas e também eleições autárquicas para os municípios. Em Moçambique o processo é um processo mais atrasado. Aliás, eu participei como consultor do Banco Mundial na elaboração da legislação moçambicana sobre autarquias locais, sobre municípios, mas Moçambique ainda não tem municípios criados em todo o território nacional, só cerca de metade do território. A Angola nunca teve, está agora a aprovar a legislação para que isso aconteça e julgo que vai acontecer, está prometido até 2020. Portanto, em Angola nem sequer há estruturas locais autónomas, embora a Constituição até seja, nesse aspecto, a mais progressista de todas, porque na Constituição angolana de 2010 não apenas se prevê a existência de municípios, autarquias locais, mas também se prevê a existência e o reconhecimento das chamadas instituições do poder tradicional, que têm um lugar na própria Constituição. Aliás, quer a Constituição moçambicana, quer a Constituição angolana, quer a timorense, reconhecem, isso seria uma outra palestra para uma outra ocasião, reconhecem diretamente o costume como fonte do direito, que é uma coisa realmente interessante, embora com o limite de o costume que seja produzido pelas comunidades locais não poder pôr em causa, não contender com os princípios e os valores constitucionais, mas reconhecer que há uma legalidade alternativa, uma legalidade costumeira, ou uma juridicidade costumeira, melhor dizendo, uma normatividade costumeira ou consuetudinária, que pode derrogar a normatividade do Estado e a legalidade do próprio Estado. Mas, portanto, em matéria de organização vertical de poderes, sobretudo da perspectiva da descentralização, há movimentos, há andamentos diferentes nos vários países. Em parte, essas mudanças têm que ver com o tamanho desses países. Os mais pequenos é mais fácil de organizá-los, os maiores implicam um dispêndio de meios bastante superior. E, portanto, estas as minhas palavras. Deixo aqui 2 livros, ou 3 livros, em que isto pode ser referido. Também publiquei
um livro com as constituições dos vários países de língua portuguesa, que por sinal já deve estar um pouco desatualizado, agora está desatualizado com a alteração que houve na Constituição de Moçambique, de julho deste ano, e muita coisa do que eu disse aqui está no Manual de Direito Constitucional, no primeiro volume, 6ª edição, além deste livro que eu também deixo aqui, que eu ofereço ao professor Wilson também, em que tem boa parte daquilo que está aqui escrito, embora entretanto as coisas tenham reelaborado, porque vamos estudando estes vários países. Claro que isto é uma perspectiva que eu aqui vos deixo, é uma perspectiva normativa ou formal, em grande medida, reconheço isso. O que é que falta fazer? Deixo essa proposta aqui de investigação, quem sabe, nesses vários países de língua portuguesa. É saber o porquê destas diferentes opções. Porquê? É um trabalho, digamos, de campo, é um trabalho de contacto com a realidade constitucional, com a realidade judiciária. Eu julgo que estes traços de união se explicam em grande medida porque os juristas desses países circulam muito por Portugal, a verdade é essa. Também pelo Brasil, mas muitos por Portugal. E, portanto, é natural que depois de um momento decisivo, quer como legisladores, quer como juízes ou procuradores, se sintam influenciados pela doutrina portuguesa, que também passa pelo direito constitucional. Aliás, até devo dizer que a unidade ou a proximidade dos direitos de língua portuguesa é muito mais forte no direito privado do que é no direito constitucional. Mas eu limito-me a falar daquilo que sei, que é o direito constitucional. Mas, por exemplo, o nosso Código Civil, de 1966, vigora em todos estes países. O mesmo Código Civil. Com algumas alterações, mas é esse mesmo Código Civil que vigora. Com algumas alterações que eu também posso depois referir. Mas, portanto, esta é uma perspectiva mais de natureza de direito constitucional, uma perspectiva política, mas do ponto de vista do direito privado, essa afinidade, essa proximidade é muito superior àquilo que existe no direito constitucional. Mas não deixa de ser interessante perceber esta proximidade, porque, reparem, o direito constitucional, como é o tronco da árvore, que é a ordem jurídica, não é um mero ramo, se há essa comunhão no tronco, isso deixa adivinhar uma grande proximidade político-cultural entre estes vários países e, portanto, essa permanência. Mas muito gosto em aqui estar e agora posso responder às vossas perguntas. Acho que vi que estavam com muita atenção e certamente que terão muitas dúvidas e muitas perguntas a fazer. Muito obrigado pela vossa atenção.